Hoje eu vou falar sobre o erro que faz advogados parecerem despreparados, que são os falsos cognatos, né? Se você é advogado e precisa usar o inglês no dia a dia, tem um erro que pode estar te fazendo parecer despreparado sem você nem perceber. E eu vou te mostrar agora como evitar isso. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Holmes, eu sou advogada e professora de inglês jurídico, e eu já ajudei centenas de advogados a se comunicarem com confiança no inglês. E hoje eu quero te ajudar também. Você já ouviu falar em falsos cognatos? São aquelas palavras que parecem uma coisa, mas significam outra coisa completamente diferente. No inglês jurídico, eles podem comprometer a sua credibilidade profissional. Então, presta atenção nesses erros super comuns. Eu trouxe alguns aqui para vocês verem. E deixa eu só compartilhar, aumentando aqui. São 6 falsos cognatos que você não pode errar. O primeiro é sentença e sentence. Sentença não é sentence. Eu estou cansada de falar isso para os meus alunos, para advogados que me procuram. Sentence, em inglês, significa pena. E sentença, no que a gente está acostumado a falar no português jurídico, na verdade deve ser traduzido para judgment. Ou seja, pena, aquele processo criminal, né? Não é a mesma coisa de sentença como decisão final da primeira instância. Então a gente precisa tomar cuidado. Sentença corresponde à palavra judgment e sentence é um falso cognato que na verdade significa pena. Aí aqui eu coloquei um exemplo. A sentença foi favorável. The judgment was favorable, né? Já aproveitando esse mesmo gancho de judgment, eu aproveitei para trazer judgment como um falso cognato de julgamento. A gente acabou de ver que sentença é judgment. Judgment é sentença. Então, como que a gente pode falar julgamento? O termo correto para julgamento é trial. Trial. Então, um exemplo legal que eu trouxe aqui, ó, é a data do julgamento foi designada. The trial date was set. The trial date was designated. Beleza, sentença não é sentence e judgment não é julgamento. Continuando para um outro falso cognato que eu estou cansada de ver por aí, é testemunha e testimony. Parece bastante, mas não é. Testemunha é a pessoa e testimony é o depoimento, é o testemunho da testemunha. Então, a palavra correta para testemunha, na verdade, é witness. Witness. E aí, esse exemplo que eu trouxe ficou legal porque tem os dois termos, né? A testemunha deu um falso testemunho. The witness gave a false testimony. Testemunho, testimony e testemunha, witness, né? Parece bastante, mas não é. Outro falso cognato bem legal que as pessoas cometem muito, e esse aqui eu acho que, enfim, tem muita gente que realmente não sabe porque não é tão. A gente não usa com tanta frequência quanto os outros, né? Mas aqui, ó, jurisprudência não é jurisprudence. Jurisprudence é uma palavra que existe no inglês jurídico, mas não corresponde à jurisprudência. Jurisprudence significa filosofia do direito, é o estudo do direito. Então, o termo correto para jurisprudência pode ser case law ou precedents. Case law ou precedents. Se você quiser dizer que algo é favorável na jurisprudência, você não vai poder usar a palavra jurisprudence, porque aí você está falando do direito como um todo, não só aquele segmento da jurisprudência, né? Então, a jurisprudência favorável deve ser traduzido para the precedents are favorable. The precedents are favorable. Lembrando que precedents é uma sugestão, case law também é outra. Se você quiser falar as decisões sobre determinado assunto, as decisões antigas sobre determinado assunto, você pode falar the judicial decisions, the decisions about a specific subject, também tá tudo bem, isso aqui é uma sugestão. Mas o fato é que jurisprudência não é jurisprudence. Se você falar jurisprudence como um sinônimo de jurisprudência, como uma tradução de jurisprudência, você vai estar cometendo um erro e vai parecer super despreparado. Então, cuidado. O quinto falso cognato, que é super perigoso também, é doutrina, que não é doctrine. Isso aqui também muita gente fala para o cliente, o seu caso realmente tem um embasamento doutrinário, blá, blá, e usa a palavra doctrine. Isso aí também está super errado. Doctrine se refere a princípios jurídicos, princípios jurídicos. Se você quiser citar algum tipo de princípio, talvez do direito brasileiro, aí você pode especificar o princípio e falar, de acordo com a doctrine do, aí você fala o princípio, tal e tal coisa pode acontecer, mas isso não significa doutrina. A doutrina é o quê? Uma opinião dos juristas, né? Dos estudiosos do direito acerca de determinado assunto. Então, é legal você traduzir exatamente o conceito de doutrina, né? Opinião de juristas. Então, a gente pode usar legal scholars opinion, ou então jurists opinion, né? A doutrina diverge sobre essa lei. Legal scholars opinions differ on this law, por exemplo.
né? Lembrando que legal scholars pode ser jurists, pode ser, enfim, várias formas que você pode chamar o doutrinador, né? Você vai poder falar e dizer que é a opinião dele. Então, é como se fosse uma tradução mais do conceito do que uma tradução do termo em si, né? E aí eu trouxe outra que acho que é recorde, acho que essa daqui é recorde em erros que eu já vi. Juizado especial não é special court. Juizado especial não pode ser special court. E special court também é um termo que existe, uma expressão que existe no inglês jurídico. Vamos lá. Special court se refere a tribunais especializados, como eleitoral, militar ou até trabalhista. Não coloquei escrito aqui, mas o trabalhista também seria um tribunal especializado. E o correto para juizado especial é small claims court. Vamos lá. Se você está falando juizado especial em inglês e traduz para o special court, quem está te ouvindo pode entender que você está falando sobre a justiça especializada, uma matéria específica que vai para uma justiça especializada. A gente aprende no inglês jurídico que quando a gente fala de justiça, a gente pode traduzir de várias formas. Uma delas é court. Court significa tribunal, sim, mas existem situações que justiça vai ser traduzida para court. Por exemplo, a Justiça Federal, Federal Courts, né? Então, quando a gente fala de special court, a gente está falando sobre justiça especial. E aí, quando a gente falar sobre o juizado especial, a gente vai chamar ele de tribunais de pequenos pedidos, que é o Small Claims Court, que é o termo que eles usam, a expressão que eles usam lá nos Estados Unidos, né? Então, aqui o exemplo ficou assim: casos de menor complexidade vão para o juizado especial. Em inglês fica less complex cases go to the small claims court. Beleza? Então, esses são 6 falsos cognatos que são super perigosos, são super comuns, a gente usa muito, né, no nosso dia a dia, e eles podem te fazer parecer super despreparados caso você não tenha o cuidado, o devido cuidado, né, de realmente ter consciência sobre o que você está falando. Então, se você quer aprender mais e realmente dominar o inglês jurídico, fica ligado, porque meu curso online está chegando, e lá eu vou te ensinar muito mais, e eu vou te ensinar você a se destacar de verdade, a realmente aprender o inglês jurídico. Então, já me segue para não perder essa oportunidade.